Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, a amada Igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar por meio desse áudio um testemunho com os irmãos. E eu vou deixar uma palavra para os irmãos que está em 2 Timóteo 2:22. Está escrito assim: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. Senhor Deus e Pai, Senhor nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu lhe peço perdão por meus pecados, Senhor, minhas falhas, meus erros, meus maus pensamentos, tudo quanto eu tenho cometido que o Senhor não se agrada, porque na palavra do Senhor está escrito que aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Eu quero contar este testemunho, que o Senhor venha trabalhar no coração das pessoas que ouvirem esse testemunho, na vida delas, que sirva de edificação, que sirva daquilo que o Senhor quiser usar, Jesus. Para a glória do Senhor, eu tenho tentado gravar. Para a glória do Senhor, tenho tentado gravar, e o Senhor vê e sabe de todas as coisas. Que seja anunciada as obras do Senhor, que o Senhor veio para desfazer as obras do maligno. Eu não sou nada, Senhor, nós não somos nada, mas o Senhor é grande. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Meus irmãos, esse testemunho, ele é mais sobre algumas coisas que aconteceram na minha família e o que veio acontecer na minha família. A história começa assim. A minha mãe, ela é filha de gente crente, de irmãos que são crentes, que é da Igreja Assembleia de Deus. Minha bisavó já aceitou Jesus e minha avó também. Então eu já sou da 4ª geração de cristão. E a gente vem desse ministério da Igreja Assembleia. O meu nome é Jonatas Tavares e eu tenho 19 anos, sou da cidade de Itapuranga, Goiás. Esse testemunho ele é verídico, para a honra e a glória do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. E eu quero estar trazendo ele para os irmãos. Os irmãos perdoam se tiver muito barulho, porque aqui perto tem, o vizinho tem galo, galinha, tem um papagaio, cachorro, muitas coisas. Aí pode atrapalhar. E os irmãos também perdoam qualquer coisa se ficar muito longo. Que eu vou tentar ser breve, mas o testemunho é meio longo. Então a história começa assim. A minha mãe, ela foi expulsa de casa pelo meu avô por um motivo que eu não me lembro direito, se foi porque ela comprou um rádio e o meu avô não gostou, porque ele era daqueles que anda bem na doutrina mesmo, e ele não aceitou ela pôr rádio dentro de casa. A televisão nunca entrou dentro da casa dele. E aí ele era assim meio ignorante nesse sentido e expulsou minha mãe. Eu não lembro se foi por causa desse motivo específico ou se foi algum outro desentendimento. E aí ele expulsou ela de casa, meus irmãos. E aí a minha mãe, ela conheceu o meu pai. O meu pai, ele era desviado da igreja. Ele era crente assim também de doutrina, mas era desviado da igreja. E quando ele desviou, irmão do céu, ele mergulhou no pecado que nem peixe dentro da água. E aí aconteceram muitas coisas. A minha mãe, ela conheceu ele estava desviado
E os irmãos começou a pôr na mente deles, começou a instigar eles a casar, sem ser da direção de Deus. Começou a instigar eles a casar sem ser da direção de Deus, sem orar, sem buscar a Deus. E ela, como ela estava daquela maneira, ela não tinha lugar para onde ir, ela pegou e casou. Ela casou com ele e eles foram morar juntos. E aí eu nasci, meus irmãos nasceram, só porque aí começou, meus irmãos, a acontecer as coisas. Porque meu pai estava desviado, ele começou a se envolver com os pecados, ele começou a se envolver com adultério, prostituição, alcoolismo, tabagismo, ele era fumante. Ele tinha muitas coisas mesmo, muito pecado na vida dele, e ele não dava conta de ser crente, não conseguia mais ser crente. De tanto que a fúria era terrível do inimigo na vida dele. E a minha mãe, ela, ao invés de ter orado primeiro a Deus, assim, ter buscado a direção de Deus, não. Ela foi na ideia do povo e ela arrepende até hoje. Arrepende, porque ela casou com ele sem ser em oração, em jejum, buscando as coisas do Senhor. Por isso que eu li esse versículo que fala: foge também dos desejos da mocidade, porque tem muitos jovens que aí fica na vontade de casar, a gente quer casar, e aí não busca o Senhor, às vezes faz que nem a minha mãe, casa com ímpio, misericórdia. A pessoa casa com ímpio, aí misericórdia da vida dela, só Deus mesmo. Porque você já está assim, você é novo, você é conhecedor da palavra, tem que buscar a direção do Senhor, né? No caso, quando a pessoa aceita Jesus e ela é do mundo, é diferente. Aí tem que orar para Deus realizar a obra na vida do marido. Mas a minha mãe, foi dessa maneira que ela fez. Ela casou com esse homem desviado, desse jeito que ela era. Meus irmãos do céu, a vida dela foi uma coisa terrível. Foi uma coisa terrível por causa de que ela entrou nesse casamento com esse homem. Ele fazia muitas coisas, sabe? Muitas coisas ruins. Eu lembro que ele ficava endemoniado. Ele ficava endemoniado, meu pai. Ele ficava com os olhos vermelhos e perdia a memória. Aí ele esquecia que a gente era filho dele. É uma coisa terrível. E tudo isso daí, os problemas por causa de sair da direção do Senhor e seguir segundo o próprio coração. Seguir segundo o próprio coração. E aí ela foi. A minha mãe era crente, servia ao Senhor. Ela servia a Deus, ia na oração de manhã cedo, de noite nos cultos, jejuava, orava. Ela era uma pessoa de oração, de doutrina mesmo, da doutrina, que a igreja tinha um pouco de doutrina, já não era mais aquela coisa, mas tinha doutrina. E minha mãe buscava a Deus, sabe? E a nossa vida, ela era muito difícil em virtude desse homem que foi o meu pai, por causa das coisas que ele fazia. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela diz assim, bem claro, né, que o salário do pecado é a morte. Que o salário do pecado é a morte. Através dos pecados desse homem, nosso Deus, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Até eu tive que pagar o preço mesmo. Porque eu entrei no pecado, mergulhei no pecado. Porque eu era criança e a minha mãe, ela ensinava assim, ela colocava a gente de castigo para orar, para ler a palavra do Senhor, mas eu passava por perseguição espiritual
eu tinha muita perseguição espiritual. E aí eu não entendia o que estava acontecendo. E se depois Deus abençoar, eu posso contar o meu testemunho a respeito disso. Mas e minha mãe, ela começou a buscar de Deus, mas a mãe do meu pai, que a mãe do meu pai também era crente desse mesmo ministério, da igreja Assembleia. E eles começaram a orar e começaram a buscar de Deus pela vida do meu pai, porque o inimigo cirandava na vida dele. Para os irmãos terem uma noção, o inimigo cirandava na vida dele. Ele foi internado no hospício, no manicômio. Ele falava até em línguas, eu não sei de qual que era, porque o sangue de Jesus tem poder. De Deus eu acho que não era não, porque ele não era batizado no Espírito de Deus. E ele lia a Bíblia assim, a minha mãe tem cada testemunho que se ela contar, ela conta muito tempo. Ela disse que o inimigo manifestava nele e começava a ler a Bíblia assim, dizendo ela, eu chego a arrepio. E aí ela colocava ele para ler a Bíblia e falava para ele ler o Salmo 91. E o diabo segurava ele e não deixava ele ler o Salmo 91. O diabo não deixava ele ler o Salmo 91. Ele não conseguia falar. Era terrível. E a minha mãe ia buscando. Ele tentava matar ela de noite. Ela teve visão já. Ela disse que ela já teve visão. Que ela via ela morta no caixão, vestida de branco e a família dela chorando por causa de que ele tentava matar ela. Mas Deus deu livramento de morte na vida dela muitas vezes por causa de que ela estava buscando o Senhor e servindo a Deus. Teve muitos testemunhos que ela teve, muitas experiências que Deus concedeu a ela através desse casamento. Mas eu tenho certeza que se ela tivesse ficado na direção de Deus, Deus teria o melhor para ela, não teria passado tanto sofrimento. E como eu estava dizendo para os irmãos, aí ela começando a orar, mas a minha avó, e foi orando para Deus fazer a obra na vida do meu pai, só porque aí ela disse que ela teve uma outra visão, um sonho com o meu pai, e dizendo ela que ela via uma pomba branca, uma pombinha branca voando, e quando ela ia para pousar nele, ele tocava a pomba, ele expulsava a pomba. Ele expulsava ela, e você já pode entender, né? Que a gente tá orando, tá pedindo, mas a pessoa não quer abrir o coração. A pessoa não quer abrir o coração para o Senhor. Aí não tem como Deus trabalhar na pessoa que não quer abrir o coração. E foi essa luta, foi tremendo. E ela orando. Aí ela disse que ela começou a ter visão, começou a ter sonho. Ela disse que ela sonhava com meu pai doente na cama, careca, deitado na cama amarela, e ela falava assim, eu sabia que ele ia morrer dessa doença. Ela falava no sonho. E aí foi passando os anos, nasceu meus outros 2 irmãos, e a gente naquela situação, Deus falou que ia fazer a obra na vida dele através dos vasos, mas só porque Deus disse que não importava a maneira. Aí começou a luta. Ele viciado no cigarro, a minha mãe confrontou ele. Ela confrontou ele que ele tinha que escolher entre a gente e o cigarro. E foram muitas coisas mesmo que ela passou ao longo dos anos que eu vivi na minha infância, que eu via dentro de casa. Eram muitas coisas mesmo, tanto que se eu fosse contar tudo que ele fazia, tudo que aprontava, tudo que eu vi quando eu era pequeno, era muito tempo que ia demorar. E aí começou a acontecer, né? Ela confrontou ele e ele separou. Ela não aceitou mais, ela não quis mais ele e separou.
e mandou ele para casa da minha avó, a mãe dele. E aí, meus irmãos, foi passando um tempo, esse homem começou a adoecer. Ele ficou doente, que as pernas dele ficou inchada, enorme de grande. Ele ficou doente, meus irmãos. Ficou horrível. Eu ia lá visitar ele quando eu era pequeno, eu lembro, na cama, doente do jeito que ele estava. E mesmo assim, irmão, ele queria fumar. Para os irmãos ver o que é o diabo quando ele escraviza a pessoa. Ele queria fumar doente, daquele jeito que ele estava, ele tinha vontade de fumar ainda. De tanto que o inimigo escraviza a pessoa assim. E aí ele foi só piorando. Ele foi para Goiânia, que é a capital daqui de Goiás, fazer o tratamento lá. E aí aconteceram muitas coisas, foi piorando, os rins deu paralisia e ele deu um câncer terminal. E foi triste, foi horrível por aquilo que ele estava sofrendo na vida dele. Irmão, ele estava pagando preço. Eita, Deus vivo. Ele estava pagando preço pelos pecados que ele fez. Pela misericórdia de Deus ainda eu falo, viu? Porque se Deus não quisesse, irmão, eita Jesus, se Deus não quisesse, Deus deixava ele descer a cova, as profundezas, sem perdão, e lá ele ia pagar o resto da vida. Mas foi por causa de muitas lágrimas que a minha avó, mas a minha mãe derramou de joelho dobrado na presença do Senhor, na presença de Deus, que elas derramou muitas lágrimas. É que Jesus teve misericórdia de fazer uma obra na vida dele. Não foi de graça. A obra que Deus fez na vida do meu pai não foi de graça. Foi muito joelho dobrado, muita lágrima derramada, muita campanha, muita oração. E Deus pesou a mão nele. Eita Jesus. Deus pesou a mão nele tremendamente. E ele deu esse câncer terminal e os médicos deu 3 meses de vida para ele. E aí Deus provou a minha mãe mesmo. Deus provou ela. Porque ela mais a minha avó que estava orando, e ela fez para Deus. Minha mãe fez para Jesus. Ela pegou ele, trouxe ele de volta para casa. Ela cuidou dele 1 ano e 10 meses de cama. Meus irmãos, o homem ficou paraplégico, ele não andava. Ele não andava mais, ele ficou careca. Ele ficou tão magro que eu diria que era só o couro e o osso para falar. Ele ficou magrinho mesmo, só o couro e o osso, acabado na cama. Ficou acabado na cama daquele jeito lá, e Deus estava purificando. Deus estava purificando ele lá no leito, fazendo ele arrepender. Arabassubiandaramanaya. Aleluias. Deus estava purificando ele no leito para ele arrepender, para ele sentir na pele o que ele tinha feito, meus irmãos. Porque ele fez coisa muito feia mesmo, muitas maldades, misericórdia. Ele pegava, minha mãe me conta, que ele falava para ela ficar com os amigos dele, que ele ia ficar com a esposa do amigo dele. Olha a salada, a bagunça do demônio, que o diabo usava ele. Ele falava para minha mãe assim que a gente, eu mais meus irmãos, ficava doente por causa que ela orava. Ele falava desse jeito. E ele foi pro leito.
e ficou lá, doente daquela maneira lá. E aí, meus irmãos, aí é que veio o arrependimento, quando Deus estava tocando na carne dele. Deus estava tocando na carne dele. Ele queria ser curado. Ele queria ser curado, mas aí Deus falou com a mãe dele que Deus não ia curar ele. Deus não ia curar ele porque ele não ia permanecer. Ele ia voltar para o pecado. Ele ia voltar para o pecado. Olhe para os irmãos ver. O sangue de Jesus tem poder. Para os irmãos ver como é que é. A pessoa tem que orar muito, meus irmãos. Tem que buscar do Senhor para não casar com gente que não tem compromisso com Deus. Gente que não tem esforço para largar o mundo. Porque senão passa pelo deserto, pelo vale e pelo estreito. Misericórdia. Eu tô rindo, mas não é de graça não, porque foi um preço muito alto. E aí aquele homem daquele jeito lá, na cama, eu lembro, eu tinha 11, 12 anos mais ou menos, ele ficava deitado lá na cama e ele vinha falar com a gente. Eu tinha ódio, irmão, eu tinha desprezo, eu não perdoava ele de jeito nenhum. Ele tinha feito tanta coisa que eu tinha desprezo. Eu orava, eu era uma criança petecada por causa de tanta coisa que tinha acontecido, mas eu tinha capacidade de orar e pedir Deus para levar ele logo, porque eu fiquei com rancor de tanta coisa que ele fez. Umas coisas que, se Deus abençoar, outro dia eu conto. Mas depois que eu voltei para a igreja, que eu nasci na igreja, né, fui apresentado na igreja. Depois que eu voltei para a igreja, que eu reconciliei com, acho que era uns 15 anos, quando eu tinha uns 15, 14 anos que eu voltei, eu fui orar e me arrepender e pedir perdão, por causa de que eu fui muito mal com ele. Eu não consegui perdoar ele enquanto ele estava vivo, pelas coisas que ele fez, e depois eu fui chorar e pedir perdão para Jesus, porque a gente não pode ser desse jeito. Se Deus estava perdoando ele ali naquele momento, quem seria eu? Quem seria eu para não perdoar ele pelas coisas que ele fez? E meus irmãos, ele falava no leito de dor assim para mim, não fazer o que ele fez. Aí, meus irmãos, quando estava lá no leito, ele vinha falar que era pecado. Ele vinha falar, não pode fazer isso não, que isso é pecado, isso vicia. Na hora que estava lá no leito, ele ia falar, é pecado. Aí ele vinha falar para mim que era pecado. Depois de muitos anos brincando com Deus. Ficou brincando com Deus. Conhecia a palavra. Aí ele ia experimentar a amargura lá no leito, o arrependimento. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu não é para apresentar a obra não, meus irmãos, mas eu já preguei para drogado que só dele ouvir o testemunho do meu pai, não era pela palavra não, mas era porque o que o meu pai passou. Ele falava que queria tentar ser crente, só por causa do que o meu pai passou, porque foi uma coisa tremenda. E aí ele ficou lá, orando, minha mãe cuidando dele, 1 ano e 10 meses. E aí, meus irmãos, foi quando já estava no fim mesmo, ele voltou para o hospital, que ele estava em casa, ele voltou para o hospital. Eu estou resumindo porque é muita coisa, muito detalhe, muita coisa que aconteceu. Ele voltou para o hospital e eu sei que nesse meio período, uma irmã que eu conheço, que ela já foi no inferno, ela já foi arrebatada ao inferno e já teve visões, muito que Deus usa ela. Ela é uma profetisa daqui, dessa cidade, que Deus usa ela.
ela foi e Deus usou ela para falar com a mãe do meu pai que Deus ia dar salvação para ele. Ela conta para mim e que Deus levou ela lá no hospital e usou para falar que ia levar ele. Tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus, graças a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí, já pelo final, a minha mãe, ela disse que uma irmã falou para ela escrever tudo que ele tinha feito de ruim para ela num papel e apresentar para Deus e pedir perdão para Deus poder levar ele, porque Deus só não levava ele por causa de que ela não perdoava ele pelo que ele fez, o coração dela ainda estava manchado. E aí ela teve uma visão um dia que ela disse que orou e ela viu, ela orou, deitou e fechou o olho. Ela teve uma visão que ela via ela vestida de preto. E aí era que Deus ia levar ele, que estava próximo, dizendo ela que não foi 2 semanas. Então aí ela me contou depois que antes dele morrer, assim, algumas horas, ela fez uma oração no hospital, na presença do Senhor, e dizendo ela que ela chorou muito, assim, na presença de Jesus. Alamande rebaravastucandarabastéria. Aleluias. Aleluia, é coisa de glorificar a Deus, porque o trabalhar de Jesus é lindo. O trabalhar de Jesus é lindo na vida da pessoa. Como nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é bom, Ele é santo, Ele é puro. Aleluia, Ele não gosta de mágoa no coração. Aleluia, aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Alabastuide rebaravasteriandarabastúbia. Ricanda subiandaravasterimindaramanaia. Aleluia, meus irmãos. E aí minha mãe, aleluia, ela diz que ela chorava ali naquele lugar e ela orou, chorou muito ali. Aleluia. Glória a Deus, tremendo Jesus, Jesus maravilhoso, Jesus é poderoso, digno de louvor, digno de honra, de glória, de exaltação e de santidade. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. E aí ela diz que ela foi e ela pediu perdão para ele pediu perdão para ela. E ela disse assim que quando ele estava perto de morrer, o quarto iluminou com uma luz. Ela disse que ocorreu uma luz dentro do quarto e a lâmpada estava desligada. Xarabassubiandarabastéria. Aleluia. E aí ela disse que ela teve uma visão. Ela teve uma visão, meus irmãos, de uma visão clara dentro do quarto. Alabassubiandaramanaia. Ribastubiande cantui remantui demanastubiande remantui remanassi. Aleluias. Ela viu, meus irmãos, 3 coroas de ouro, cheia de pedras preciosas, 2. Ela conta a visão. Aleluias. Ela não está aqui em casa, senão pedi ela para contar para os irmãos. Aleluia. Ela disse que ela viu 3 coroas de ouro. Uma delas não tinha muito brilho, era fosca, sem brilho, e, se eu não me engano, ela falou que ela não tinha pedras preciosas. E as outras 2 coroas
era dizendo ela que era linda, a coisa mais linda, se os irmãos verem como ela conta. Ela disse que ela acha que ela nunca viu nem vai ver coisa mais linda. Aleluia, para a honra e a glória do Senhor. Aleluias do Senhor Jesus. Ela disse que a coroa tinha pedras preciosas que não tem na terra, tinha cor que não tem na terra. Oh glória, oh glória, aleluias. Ela disse que tinha cor que não tem na terra. Aleluias, glórias a Deus. E depois, meus irmãos, Deus levou o meu bisavô e o meu vô. Levou meu bisavô e o meu vô. E aí eu não entendi, não busquei ainda a interpretação dessa visão, mas eu acredito que essa coroa mais fosca era do meu pai, por causa de que ele não fez nada para Jesus. Ele teve que se converter com Jesus no leito, infelizmente, meus irmãos. E ela disse que então, depois que essa visão que ela viu acabou, ela viu o meu pai sorrir, primeira vez que ela viu, dizendo ele sorri daquela maneira, e ela disse que viu uma lágrima escorrendo assim no olho dele. Aleluias, 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 aleluias. Alabastéria, rabassubianda, ramaná, sibianda, canta, rassúbia. Alabacebianda, ribia, subianda, canta, subianda, rai. Aleluia, meus irmãos. Jesus é maravilhoso, só tenho a dizer que Jesus é maravilhoso. Só tenho a dizer que Jesus é maravilhoso, porque se não fosse Jesus ter derramado sangue dele, o meu Pai não estaria com ele agora na glória. Aleluia. E eu quero, como eu quero que meus irmãos, todos nós venhamos a alcançar essa glória, aleluia, essa salvação, porque o Senhor Jesus pagou um preço muito alto, aleluia, para que a gente possa ir morar com Ele um dia lá na glória dEle, porque Ele é maravilhoso, Ele é Deus, Ele é digno de louvor, de glória e de honra. Jesus e Deus é o único santo, não existe nenhum outro Deus, só Ele é Deus, não existe ninguém que salva. Ninguém entra na glória dele se Ele não permitir, e ninguém entra lá de qualquer maneira. Não entra lá sem pureza, sem santidade, com mágoa, não entra lá. Repalabassubi cantaramanda rebia subiandaraio. Reija sub ribe canta subianda. Aleluia, sou glória a Deus de maravilha, sub canta arábia, sébia, lava sub, rima na subianda e canta subianda. Aleluias, Ele é maravilhoso, glória a Deus, aleluias, aleluias. Aleluia, Jesus é maravilhoso demais, poderoso, Rei grande, santo e verdadeiro. E o que eu queria trazer para os meus irmãos aqui nesse testemunho é primeiro que a gente não deve adquirir um matrimônio de qualquer jeito, sem orar, sem buscar a presença do Senhor e saber o plano que Ele tem nas nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. E o segundo é que se você tem um marido ou uma esposa que é adúltera, que é prostituta, que te maltrata, que faz mal para você, Xerabassubi canta, Ramandacebe anda. Eu quero pedir você que mostre este testemunho para ele, né? Tomara que não seja de coração duro, mas só porque se você não quiser mostrar, porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né, meus irmãos? Tem que ter sabedoria. Às vezes a pessoa não entende, não discerne, mas se você não quiser mostrar,
Só porque uma coisa, meus irmãos, é certa. Xerabassubi andarabacébia. Eita, eita, Jesus. O que a gente faz aqui na terra, a gente paga, meus irmãos. Se a gente não arrepender, não pedir perdão, não se humilhar, não retroceder nos maus caminhos, a gente paga. Nem que seja depois daqui, ou que seja aqui em cima da terra, ainda a gente paga. Mas é melhor que Jesus venha cobrar de nós aqui, perdoar nós, levar a gente para o céu, do que a gente perder a nossa salvação. Aleluias, glórias, aleluias, Deus é vivo. Alamanda subicandarabas terra subiandaramanaya. Aleluia, subianda cantarabia sebiandarai. Aleluia, meus irmãos, aleluia, eu sinto a presença do Senhor, aleluia. Não tem como, meus irmãos, é muito bonito, sabe? Aleluias, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu fico muito tocado, muito emocionado, aleluia, vem essa vontade de glorificar, aleluia, glórias, aleluia, Jesus, aleluia, porque é muito bonito, é muito tremendo, é um exemplo para mim, para nós, para os crentes, para o servo do Senhor, que fica na minha, na tua vida, que se você tem alguém na tua família, sabe que Jesus, ele é o Deus do impossível, meus irmãos. Basta a gente chorar na presença de Jesus e que Jesus ele tenha misericórdia da pessoa, que se a pessoa também Jesus não quiser salvar ela, aí também não tem como, porque além de a pessoa ser dura de coração e Deus não querer, porque Deus ele é sensível, meus irmãos, o coração de Deus é sensível. Dependendo do que a pessoa apronta na terra, dependendo do que a gente faz, onde é que a gente toca, o preço é muito alto. O preço é muito alto, dependendo de onde é que a gente toca, o que a gente fala. Rebassubi kimi naraio, remonevre asturimianda. Aleluias. Que a gente venha tomar cuidado, pedir perdão a Deus o tempo todo. Eu tenho um grande temor de Deus no meu coração, na minha vida. Aleluias. Por causa de que eu lembro, meus irmãos, de quando Deus usava a minha mãe, era tremendo também. Quando eu era criança, que ela tinha os dons. E Deus, ele é fogo, fogo consumidor, fogo puro. A gente não deve brincar com Deus não, porque salvação é coisa séria. Salvação é coisa séria. Os homens que ficam brincando aí de trair esposa, é bom que eles ouvam uma coisa dessa aqui, largar de brincar de trair mulher, largar de machucar o coração da sua mulher, porque Jesus falou, aleluias, que tem que amar como Cristo amou a igreja. Você não fica tratando a sua esposa mal, não. Rei da subianda e cantarai, aleluia. Charai de varamanaya, porque Deus já viu, ele já viu a maldade do coração, aleluia. Ele vê a maldade do coração nosso e a gente paga. E se ele não tiver misericórdia, desce. Principalmente nas mulheres lá, ó, que fica de joelho dobrado orando. Aquelas que buscam Deus, ele tem ciúme, meus irmãos. Jesus tem ciúme da santa. Vocês não têm noção, não. Jesus tem ciúme da santa. Daquele que serve a ele. Eu que agradeço os irmãos por esta oportunidade de estar contando este testemunho. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, esse canal, eu fico muito feliz com este canal, esse canal que eu estou enviando esse testemunho, aleluias, que é para o canal da irmã Miriam, que Deus usa ela, que Deus possa usar ela constantemente para que mais almas sejam salvas, que as vidas venham entrar na sã doutrina
do Senhor Jesus Cristo, e que se alguém quiser compartilhar o testemunho, postar nos outros canais, só quero que os irmãos não venham mudar nada, não venham editar nada, não venham falar coisas que eu não falei, que não venha mudar as coisas não, porque Deus que faz e que trabalha. Amém? Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus, que seja abençoado. Amém.